abençoá-lo e usá-lo, usa-o, Senhor, poderosamente. Teu Santo Espírito possa falar através do seu servo. Abençoa, Senhor, que seja o teu Espírito e não a vontade dele. Que ele possa, Senhor, nessa noite, trazer a tua palavra aos nossos corações. Usa-o, Senhor, grandemente nessa noite. Assim nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. A paz. Acho que eu não tô nervoso, não. Eu ia até usar aquele microfoninho do pastor lá, mas que a mão treme muito. Mas o que eu vou falar aqui hoje, a história que eu vou contar, o meu testemunho, é baseado em Jonas. Quem quiser abrir a Bíblia pode abrir, Jonas capítulo 1, versículo 1. São duas histórias, na verdade. Certo dia o Senhor, Deus disse a Jonas: filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pegou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Obrigado, eu vou profetizar uma varoa na sua vida, viu, França? Sempre quis falar isso. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Só vamos até aqui, até agora. E também a história de Pedro. Abra a Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo... Eu vou resumir que Jesus se encontrou no meio do mar para os discípulos. Jesus se apresentou aos discípulos sobre as águas. E eles acharam que era um fantasma, não acreditavam. Daí Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Daí Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Hoje, eu e mais 3 pessoas tomamos uma atitude muito importante na nossa vida. Hoje a gente vai batizar. E a pergunta mais fácil do batismo, qual que é? Você lembra? Que o seu Nico... Pra mim foi o seu Nico. O que o seu Nico perguntou pra você? Se você morrer agora, você tem certeza da sua salvação? Todo mundo respondeu sim, eu tenho certeza. Eu respondi não. Na verdade, eu disse ainda não. Mas eu vou explicar o porquê. Antes de eu fazer a entrevista, a gente teve um culto. E o pregador estava dizendo sobre ir para o céu. No começo do culto, ele começou perguntando: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você vai para o céu? E quando você pensa em ir para o céu, eu pensei na história do jovem rico. O jovem rico queria adentrar o reino dos céus. Perguntou para Jesus como que ele entrava no reino dos céus. A primeira coisa que Jesus disse para ele foi se ele carregava e guardava os mandamentos. Esse pregador que deu a palavra, ele falou assim: você tem certeza que você vai para o céu? Alguns pontos que ele colocou que me fez pensar. Não farás, um dos 10 mandamentos, o segundo mandamento, não farás imagens. Complementando, não compare Deus com qualquer outra criatura. Não adorar ou fazer ídolos, celebridades na mídia, dando mais importância a eles. Hoje em dia é muito fácil você ter um ídolo sem ser Deus, você se espelhar em pessoas do mundo, você vê até falsos profetas, você vê um ídolo na música e você às vezes dá mais importância a ele, você tem mais tempo para ver a vida dele, para buscar ele, para ver como que ele é, como que as coisas dele são, do que buscar a Deus. Outro ponto que me fez pensar muito: não dirás falso testemunho. Falso testemunho não é aquilo só que você mente, você pegou e contou uma mentira, você aumentar a verdade, diminuir a verdade, tudo isso seria uma mentira. E não matarás. Não matarás, a gente aprendeu na escola dominical, Márcia e Júlio, né? A gente aprendeu na escola dominical que a ira também é uma forma de matar. Quando você odeia uma pessoa, a ira que você tem da pessoa também é uma forma de matar. A ira, o desprezo, o ódio, induzir o outro a pecar, você está matando a alma da pessoa. Isso me fez pensar muito quando o seu Nico me perguntou
Eu falei, não, ainda não, eu tenho muita coisa para melhorar. Mas eu não sabia que se eu me arrependesse de tudo a minha vida passada, se eu me arrependesse dos meus pecados, se eu reconhecesse Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador, se eu não quisesse mais aquela vida para mim, Ele me faria uma nova pessoa, Ele escreveria uma nova história. Em João 3,3 diz, quem quiser entrar no reino dos céus, nasça de novo, nascer de novo. 16 anos eu tenho, 16 anos de igreja, nascer de novo. Não deve ser difícil nascer de novo. Cresci aqui na igreja, sei tudo das palavras, sei tudo das pregações, sei todo o que Deus quer para mim, para minha vida. Minha família toda na igreja, filho de presbítero, sobrinho de pastor, a minha família inteira envolvida na igreja. Não deve ser difícil nascer de novo. Nascer o quê? Eu já sei tudo. Eu sabia tudo, eu sabia como era a palavra de lado a lado, eu sabia todas as coisas. Mas o maior pecado, o pior pecado, é aquele pecado que você sabe qual que é a verdade, você sabe o que é o certo, você sabe o que é errado, mas mesmo assim você pega. Aquele pecado que está no seu íntimo. E eu sabia de todas essas coisas. Eu tentei ser perfeito, todos me viam como uma criança que fiz de tudo na minha vida, fez parte do Esperança, fiz parte dos teatrinhos, vim aqui no louvor, mas essa ambição, essa coisa de ser filho de presbítero, sempre estar aqui na igreja, faz com que as pessoas queiram te ver perfeito. E eu não experimentei o mundo, não consegui, não sabia como era o mundo, não sabia como era lá fora. Muitas vezes eu tive a vontade, muitas vezes eu quis saber como era, mas eu nunca cheguei a fumar nem beber. Mas eu tive muito, muito, muito perto. Eu tive amigos que iam em casa. A gente mora num bairro novo, as casas em volta é construção. A gente chegou a ficar dentro dessas casas conversando, e eles com droga, com maconha. Claro que eles ofereciam sempre. Eu estava muito perto daquilo, mas uma coisa não me deixava. Eu nunca consegui nem pegar um cigarro na mão, nunca consegui bebida, nunca consegui beber. Todos meus amigos bebiam. Eu nunca consegui beber. Porque Deus, Ele já tinha me separado para Ele. Ele já tinha um chamado para mim. E Ele queria o puro para Ele. Ele queria o puro para servir o nome dEle. Que nem Jonas. Jesus chamou Jonas. Jesus disse, Jonas, vá à cidade de Nínive. Pregue a minha palavra. Diga a ela. Jesus queria que avisasse para eles que Jesus estava furioso com a cidade e tal. Mas Jesus fugiu de Jonas. Eu fugi de Jesus. Eu era aquele crente Raimundo. E muitas vezes eu vinha para a igreja, muitas vezes não. Para dizer a verdade, era muito difícil eu vir para a igreja porque eu adorava a palavra, porque eu vim aqui para engrandecer o nome de Deus. Porque para mim aqui sempre foi um lugar que eu sempre tive desde pequeno. Mas eu nunca tive meu encontro com Deus, eu nunca tive minha oportunidade de escutar Ele. Muitas pessoas falaram, escutava Deus. Falaram, nossa, mas como que Deus vai escutar? Deus não está aqui, né? Como que Ele vai conseguir falar com a gente? Como é que a gente vai conseguir entender? Como será que é a voz de Jesus? Muitas vezes eu vinha até para a igreja para agradar meus pais. Meus pais nunca me obrigaram. Eles nunca falaram, você vai na igreja, você tem que ir na igreja. Eles sempre foram muito, como que eu posso dizer, livre-arbítrio. Eles conversavam muito com a gente, eu e minhas irmãs, conversavam muito com a gente, falavam das nossas escolhas, das nossas decisões, das escolhas que a gente tinha para a nossa vida, das decisões que tínhamos que tomar. E assim a gente via se era o certo, o que a gente devia fazer, se a gente devia estar aqui. Mas o que eu pensava? Se eu for na igreja, né, eu vou subir no conceito deles, daí se eu quiser sair algum dia, daí eles vão estar já com a cabeça boa para mim, porque eu vim na igreja, né? Aí eu vinha muitas vezes para agradar eles. Eu vinha muitas vezes porque depois daqui eu sei que nós ia para algum lugar. Eu sei que a gente ia comer alguma coisa. Eu sei que a gente ia estar junto. Eu sei que a gente ia zoar. E todo dia que eu estava aqui, era mais um dia. Era mais um dia que eu estava aqui sentado. Mais um dia que eu estava aqui escutando a palavra. Mais um dia que eu estava escutando o louvor e não sentia nada de Deus. Deus nunca falou comigo. Eu posso estar aqui há 16 anos. Deus nunca tinha falado comigo. Até que uma vez, eu vendo as pessoas orar, eu vendo como que era essa intimidade, como que poderia ser isso comigo. Aí eu peguei e orei. A única coisa que eu fiz, eu não senti a presença de Deus, mas eu peguei e orei. Eu falei assim, Senhor,
Conduza a minha vida. Eu entrego agora para o Senhor a minha vida e quero que o Senhor conduza ela, que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Essa oração é pesada. Se você fazer essa oração, Deus vai fazer mesmo. Você tem que tomar cuidado. Mas tem 3 coisas que impedem a gente de deixar Deus comandar a nossa vida: a carne, o mundo e o diabo. O diabo estava lá, né, todo tranquilão. Daí ele ficou sabendo que alguém foi lá, aceitou Jesus, quer que Jesus comande a vida. O que ele fez? Nossa, e agora? Alguém vai comandar a vida dele, né? Vou lá, vou mandar um pecado para ele. Ele pegou e mandou um pecado da carne. E aí ele viu que eu sou fraco. Primeiro pecado eu já caí. Primeira coisa, eu não tinha alicerce, eu podia saber de tudo, mas eu não acreditava naquilo. Muitas vezes eu vim aqui. Eu estava aqui, mas eu estava aqui de corpo presente. A palavra que eu escutava estava só na minha cabeça. Eu podia saber tudo. Eu sabia toda a palavra, eu sabia todas as histórias, mas estava tudo na minha cabeça. Não estava no meu coração. Eu não conseguia sentir aquilo que eu escutava. Eu era cru. E na primeira cartada do diabo, eu já caí. Eu já não queria mais aquela vida sem graça. Por pouco tempo, não consegui nem ter experiência com Deus. Na primeira coisa que ele já tentou, eu já caí. E como a gente aprendeu no acampamento, o pecado tem a sua consequência. E as consequências às vezes afetam muita coisa em sua vida, às vezes te deixa muito para baixo, parece que nada dá certo. Nem se você for daqui à esquina, você vai até cair e ralar tudo, é impossível isso. Porque parece que nada dá certo, nada do que você quer, nada do que você tenta dá certo. Todo tipo de pecado tem a consequência. Aí, como nada estava dando certo, como algumas coisas começam a não andar do jeito que você quer, não andar de como você planejou, a minha saída foi buscar Deus de novo, foi pedir a direção de Deus de novo, pela segunda vez. Nessa segunda vez foi num acampamento, não lembro o ano, não lembro quem dirigiu, lembro que o tema era em seus passos, o que faria Jesus. Lembro que nesse acampamento o Gui abalou lá, o Gui tava bonitão, tem várias fotos lá do Gui. Cabelo cacheadinho, né? A gente, com esse tema, em seus passos, o que faria Jesus? A gente pensou muito no que era isso, como que a gente poderia pensar. Isso é muito forte, muito forte. Se cada coisa que você for fazer na tua vida, você pensar o que Deus faria no teu lugar, o que Deus faria naquela situação, aí o que aconteceu? Quando você aceita de novo, você quer que Jesus comanda, tem alguém que não agrada, tem alguém que não está querendo, não está feliz. Aí as 3 coisas, a carne, o mundo e o diabo. O diabo não estava satisfeito. Ele pegou e me mandou o pecado da carne. Mas eu já tinha uma coisa na minha cabeça. Será que se eu fizesse aquilo, será que Jesus faria aquilo no meu lugar? Eu já estava começando a entender. E eu passei. Mas ele mandou o pecado do mundo. Na primeira coisa que veio do mundo, a zombação, porque é muito difícil ser cristão no dia de hoje, é muito difícil por causa que hoje a mídia, todas as coisas que todo mundo pode ver, elas interferem muito. E vem a zombação, vem todas as pessoas contra, os amigos, vem até ser excluído. Tem muitas coisas que eles fazem que eles até excluem a gente. E eu não queria ser excluído, para que eu ia viver para Deus e estar sem amigo, estar sem ninguém? Aí eu caí, mas daí eu caí feio, por causa que eu preferi o mundo. Ou seja, eu estava aqui na igreja, mas eu preferi escutar o mundo. Mas a pior coisa que veio nesses dias é aquelas dúvidas. Eu aprendi a minha vida inteira de Deus. As dúvidas são cruéis, eu tenho certeza, até no acampamento foi revelado isso, pessoas que nasceram na igreja. Será que Deus existe mesmo? Eu nunca senti, por que será que Ele existe? Cadê esse amor que eu não sinto? Cadê a vida mudar? Eu não posso falar que eu tive uma vida ruim. Eu não tive uma vida ruim porque eu sempre tive uma família muito boa. Minha tia, minha avó que está aí, meu pai sempre comandou, meu pai sempre sempre ajudou em tudo. Para quem não sabe, meu pai e minha mãe são separados. Mas ele é presente na minha vida. Minha mãe,
a maior guerreira que eu consigo ver aqui. A gente passou muitas coisas, mas dentre essas coisas eu não posso falar que eu tive uma vida ruim, porque eu nunca tive uma vida ruim. Mas em meio a essas dúvidas, em meio às dúvidas que você tem do mundo, em meio às dúvidas que você tem se Jesus existe, cadê Ele na minha vida, cadê Ele que eu só vejo Ele pregando, Ele falando com outras pessoas, cadê a presença dEle na minha vida que eu nunca senti? Eu tenho certeza que tem muita gente aqui, pode ter 10 anos, pode ter 20, pode ter 30, pode ter gente aqui que nunca sentiu Deus uma vez na vida, nunca teve a presença dEle. No acampamento isso foi muito claro na nossa frente. A presença dEle constrange, a gente não consegue ficar em pé. Como todos conhecem na vida de Jonas, depois que ele foge de Jesus, como eu fugi muito. Eu não queria os ensinamentos dele para mim, eu tinha muita dúvida dele. O que acontece depois na vida de Jonas? É a tempestade. E essa tempestade vem muito forte. Em busca dessa alegria, essa alegria passageira, por causa que a gente acha que lá fora a gente vai achar alegria, a gente vai achar aquilo que está faltando na nossa vida. A gente acha que a gente consegue viver com Deus, mas mesmo assim consegue viver no mundo. Mas a gente não consegue, ou é um ou é outro, que nem aquela história do muro. O crente que está em cima do muro é o crente morno, e na Bíblia diz que Deus vomitará o crente morno. A gente acha que a gente consegue servir a dois deuses. A gente acha que a gente consegue servir a Deus e mesmo assim tá no mundo. E em busca dessa alegria, eu fiz uma coisa que para muitos pode ser normal, mas para mim foi a primeira vez. E eu matei aula. Mas não foi matei aula para ficar na porta da escola assim conversando. Eu não sei se eu tivesse ido, se eu tivesse concluído, onde eu estaria, o que eu teria feito. Por causa que às vezes minha mãe me levava na escola, às vezes eu ia de ônibus, que passava em frente ao bairro. Aí essa vez eu falei pra minha mãe, não mãe, eu vou de skate hoje pra escola. Peguei e fiquei esperando na pracinha, todo mundo pegou, entrou na escola. E eu peguei e encontrei meus amigos. Eles já estavam com droga, já estavam com dinheiro para comprar bebida. A gente passou aqui na porta do Oscar, pegou mais umas pessoas e a gente já estava subindo para Mocoquinha. E eu com vontade de experimentar, né? Eles falavam que eu era feliz, eles falavam que eles tinham felicidade, eles falavam que aquilo que eles usavam, aquilo que eles faziam era bom. Claro que eu ia querer experimentar. Mas daí meu celular começa a tocar, minha mãe me ligando, minha mãe nunca me liga na hora que eu tô na escola. Aí ela me ligando, eu falei, não vou atender, né? Até que ela não parava de ligar, eu achei que já tinha acontecido alguma coisa. Aí eu já fui planejando, não, vou falar pra ela que não tinha ninguém na escola e tal. Aí eu peguei e atendi. Aí ela pegou e falou assim, onde você tá? Eu falei, mãe, não tinha ninguém na escola, tô aqui na parte de fora. Eu nem falei que eu não tava na escola, eu falei, tô na parte de fora da escola. Ela falou, então tá bom, então vem aqui na escola que eu tô aqui. Aí eu já tremi tudo, não conseguia nem chegar na porta da escola, minhas pernas já estavam bambeando desde lá de cima, já não estava nem conseguindo entrar, quase que eu fui carregado para a porta da escola. Mas eu tenho certeza que, como pode ser normal, mas para mim foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. A pior coisa na minha vida foi ver a minha mãe chorar. Em nenhum momento ela me xingou. Ela pegava e falava para mim, eu estava trabalhando. Eu saí do meu trabalho para vir aqui. Eu estava no meu trabalho trazendo sustento para minha casa. E você está aqui, matando aula. A única coisa que você tem que fazer é vir na escola estudar. E você não estava dentro da escola. A gente foi para a sala da diretora. E lá a diretora me passou para a tarde. Eu fui para a pior sala que tinha na escola. A Paola tá aqui, ela sabe que sala que é. Na minha sala tinha 3 lésbicas, 3 grávidas, quase todos eram drogados. E agora eu posso dizer uma coisa para vocês, que nada que Deus faz, nada de errado que dá na sua vida é por acaso.
Nada que Deus deixe acontecer. Deus deixa acontecer muitas coisas na nossa vida. Porque muita gente pensa que quando está com Jesus, quando aceitou Jesus, a vida vai ser fácil. As coisas vão mudar. Tem muita gente que prega isso aqui em cima do púlpito, não dessa igreja, mas prega que como se fosse uma magia, que você está com Deus, agora nada mais vai acontecer na tua vida. Pelo contrário, muita coisa vai acontecer na tua vida. Mas agora você tem um alicerce, agora você tem alguém que luta com você. Fui carregando ele. Agora você tem alguém que luta com você, agora você tem um alicerce na tua vida. Agora você não está mais sozinho. Você não luta mais sozinho. E é isso que muitas pessoas pregam. E eu sabia, na verdade no começo eu não sabia por que eu estava naquela sala. Muitas vezes eu questionei Deus. Eu falava para ele por que eu estava lá. O que eu estava fazendo lá, que lá não era o meu lugar. Ele quer me desviar mais? Será que ele quer que eu vou pro mundo mesmo, louco? Eu só tô no meio de pessoas drogadas. Será que ele quer que eu vou pro mundo? Então eu vou pro mundo então, hein? Mas eu sabia que naquela sala ali eu tinha que fazer a diferença. E foi muito, 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 muito difícil. Uma menina que ia se matar, eu não sabia que ela ia se matar. Ela sentava atrás de mim. Aí ela disse, eu não aguento mais. Ela pegou e me cutucou. Não sei por que ela quis falar comigo. Não falava com ninguém naquela sala. Não tinha nem amigo naquela sala. Fui ter amigo só depois. E eu conversando com ela, ali eu pude saber o porquê que Deus queria que eu estava ali. Ali eu pude saber o porquê que Ele tinha me mandado para aquela sala. Muitas vezes Deus coloca a gente em situação que em vez de a gente adorá-lo, em vez de a gente engrandecer o nome dele, a gente questiona. A gente pergunta o porquê. Minha mãe está aqui de prova, a gente fez de tudo. Eu não tentei sair daquela sala, eu tentei até ir para... Eu já tentei para amanhã, tentei para outra escola, mas eu não conseguia sair daquela sala. E ele tinha um propósito para mim naquela sala. E eu consegui trazer 2 pessoas daquela sala para a igreja, mas eu trouxe no meu tempo, eu trouxe do meu jeito. Eu não pedi ajuda de Deus, não pedi discernimento. Eu trouxe essas pessoas, eu fiquei afobando elas. Você tem que ir no acampamento, depois do acampamento nós vai fazer isso, daí você tem que vir no culto. Você quer fazer discipulado? Não, você não quer fazer discipulado? Vamos lá tocar bateria, vem tocar guitarra também. O Gui falou que você pode cantar no louvor e tal. Já afobava a pessoa, eu queria que a pessoa estivesse na igreja, que ela estivesse com Deus e acabou. E no acampamento ele me deu a revelação de várias lutas que aconteceram. Ele disse assim, que não é no meu tempo, é tudo no tempo dele, é tudo quando ele quer. Eu estava passando acima da vontade dele, mas não é no meu tempo. O que eu aprendi muito com a minha mãe, que ela sempre disse assim, o nosso trabalho é apresentar. A gente apresenta Deus. O resto é com o Espírito Santo. O resto é Ele que molda, Ele que quebranta, Ele que molda a pessoa. E nem ia falar desse negócio da minha sala, não sei porque que eu falei também. Acho que deve ter servido para alguma pessoa. Mas, como eu disse das consequências, as consequências vieram muito mais fortes. Muito mais fortes. Coisas que eu nunca, na minha vida, eu nunca achei que podia acontecer. Guerra em família, irmão com irmão. Coisas com a minha casa, dentro da minha casa acontecendo. Atacando coisas pessoais na minha vida, coisas que nem em 1 milhão de anos eu podia achar que isso podia acontecer. A única saída que é a terceira vez que eu busquei a Deus, que eu tentei buscar a Deus, a terceira vez. Eu não tinha nem mais palavra, eu estava envergonhado. Eu só buscava Ele quando eu precisava, eu só queria dele quando eu precisava. Eu já estava até envergonhado, nem sabia mais como falar com Deus, nem sabia nem como pedir a presença dele. Aceitar Jesus 3 vezes, quem aceita Jesus 3 vezes?
já não sabia o que fazer. E aí eu falei, não, então eu vou me envolver com a igreja. Eu vim para a igreja, voltei para os cultos, mais um dia de culto. Falei, não, então eu vou pro ministério. Fiquei de banco, vim tocar bateria, mais um culto, mais um dia que eu estava aqui. Entrei nos ministérios de teatro, de evangelismo, e eu pude saber o quanto Deus era bom na minha vida. Eu não sabia que Ele trabalhava na minha vida, eu não sabia que Ele estava na minha vida. Mas através desses trabalhos eu pude ver o tanto que Ele me abençoou, o tanto que Ele luta por mim. Eu achava que Deus não ia, quando eu voltasse para Ele, quando eu quisesse de novo a presença dEle, Ele não ia me aceitar. Terceira vez que eu fui atrás dEle, você acha, pra que Ele vai me aceitar de novo, sendo que eu sou falho, eu vou errar? Pra que Ele vai me aceitar? Mas é aquela história do filho pródigo. Deus já estava com o anel me esperando, Deus já estava com o banquete me esperando. Ele só queria que eu tomasse aquela iniciativa, Ele só está esperando a sua iniciativa aqui hoje. Pode voltar que Ele está de braços abertos, eu tenho certeza que Ele está de braços abertos esperando. Eu estava aí onde vocês estão sentados todo dia, 15 anos da minha vida, 14 anos da minha vida, eu estava aqui sentado do mesmo jeito. Cada dia era mais um dia. 14 anos da minha vida vivendo cru. Quando eu voltei pro ministério eu pude ver o amor de Deus, pude ver o quanto Ele é bom pra minha vida, e eu comecei a servi-lo. Mesmo sem senti-lo, por causa que antes eu achava que eu devia ver para mim poder crer. Eu precisaria ver Deus para mim poder crer em Deus. Mas depois de tudo isso, eu pude perceber que eu preciso crer. Primeiro eu creio, para depois eu ver Deus. O pastor estava pregando, ele disse que Deus vai ser para mim do tamanho da minha fé. Deus vai ser para você do tamanho da sua fé. Aí você vai ver Deus, aí você vai ver as obras dele na sua vida. Voltei para o ministério, voltei para os trabalhos em evangelismo, para todas essas coisas. Estávamos salvando vidas, muitas vidas foram resgatadas. A Francis sabe, a gente sempre... a gente foi em Mirassol, foi em vários lugares. Muitas vidas sendo restauradas, muita restituição, muita família que estava no fim do poço. Mas tem... que é astuto, muito astuto. O inimigo é muito astuto. O diabo é muito astuto. Ele sabia que eu estava firme, ele sabia que eu estava conseguindo, ele sabia que eu estava no caminho. Mandou o pecado da carne, passei, mandou do mundo, passei. Porque eu estava alicerçado, eu estava firme. Eu estava buscando a presença. Eu não precisaria da presença dele para mim buscar ele. Eu estava buscando ele para depois eu ter a presença dele. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu estava buscando a Deus. Eu não estava querendo que ele viesse para depois eu buscar ele. E o diabo muito astuto. O inimigo, quando ele vê que ele não consegue te atacar, ele sabe o ponto crítico. Ele sabe onde que ele vai atacar, que vai te abalar. Ele atacou a coisa mais preciosa na minha vida. Ele atacou aquilo que eu achei que sem isso eu não conseguia viver. Ele atacou a minha família. Ele atacou a minha mãe. Uma noite teve um conflito em casa. E nesse conflito, eu e a Laura estavam na sala. A Laura escutou um barulho e foi no quarto ver. A pior cena da minha vida. Eu posso tentar esquecer, mas eu não consigo. A minha mãe caída no chão. Podia ser só um desmaio, ela podia estar até só dormindo, mas o que vinha na minha cabeça era só morte, sentimento de morte. E aquilo não saía da minha cabeça, e na hora eu só sabia chorar, eu só sabia gritar. 15 anos nas costas, eu só sabia gritar e chorar. E a Duda, como é mais velha, ela pegou e falou, não, liga pra ambulância. Na hora que eu liguei pra ambulância, eu pude perceber por eles, pelo que eles falaram, que eles não iam chegar lá a tempo. Nessa hora eu lembrei de tudo que eu aprendi na minha vida. Eu lembrei que eu não estava sozinho. Eu lembrei que eu não luto mais sozinho nessa vida. Eu não tô mais sozinho. Eu fechei meu olho. Eu respirei forte e falei, Deus,
Eu preciso do Senhor agora. Na hora eu abri o meu olho, peguei minha mãe no braço, levei ela pro carro. Falei, Duda, vamos. Coloquei minha mãe na frente, sentei lá e eu nunca orei tanto na minha vida. Eu acho, nossa, se eu fosse pra mim orar pra uma pessoa ali, eu acho que uma multidão ali aceitaria já Jesus ali. Tanto que eu orei na minha vida ali. E a única hora que eu conseguia respirar, eu sentei atrás, que eu pegava minha mãe e enfiava meu dedo na garganta dela para ver se ela pelo menos tossia. A única hora que eu conseguia respirar. A única hora que eu conseguia ter um fôlego. A gente chegou no hospital, o cara da maca foi lá, pegou ela, levou ela pro quarto, eu só sabia gritar. Eu fiquei ali do lado de fora do hospital, gritando, chorando muito. Até que parou uma viatura na porta do hospital. Nessa viatura desceu o meu melhor amigo. Eu cresci com ele a minha vida toda. Onde eu estava, ele estava. Onde ele estudou, eu estudei. A única coisa que diferenciou foi as nossas escolhas. A minha família, eu louvo a Deus pela minha família. Era pra mim estar no mesmo lugar que ele desceu da viatura machucado. A polícia tinha acabado de bater nele. Hoje a Andréia viu, conversou com o pai dele. Ele já foi preso 3 vezes, ele tá preso agora. Ele tem 15 anos de idade. Cresceu comigo a minha vida inteira, eu tive junto com ele. Desceu da viatura, tudo desabando. Meu amigo, porque às vezes tem gente do nosso lado. As pessoas mais próximas da nossa vida, as pessoas mais próximas que tá envolvida com a gente não sabe o que acontece com ela. Às vezes ela tá passando por uma luta tão grande que ela vai se perder. Mais um passo que ela der sozinha, mais um passo que ninguém falar com ela, ela vai se perder, ela vai cair. Deus diz, preste atenção em cada pessoa que está do seu lado. Ama o próximo como a ti mesmo. Eu não me preocupei com ele, eu crescia com ele, para mim ele era um amigo. Mas eu não me preocupava com ele para a salvação dele, se ele conhecia Jesus. Nunca me preocupei com isso. Aí ali no hospital, a Duda veio me chamar para mim ir ver minha mãe. Aí eu entrei e ela estava deitada na maca. Eu peguei a mão dela e eu não conseguia nem olhar para a cara dela, eu só sabia chorar. Aí quando veio eu sinto nas minhas costas uma mão, era uma senhora. Não sei quem que é a senhora, não sei nome, e ela não me conhece. Ela disse com essas palavras: agora você vai ter que ser o homem da casa. Ela sabia que meu pai e minha mãe eram separados. Ela sabia que não tinha mais ninguém na minha casa. Ela disse assim: você vai ter que ser o homem da casa. Você vai ter que cuidar dela. Acho que nem minha mãe sabe disso. E eu não sabia quem que era aquela mulher. Nem liguei pra nada. Na hora eu só comecei a chorar de novo. Chorei muito. A gente foi pra casa. Levamos minha mãe e fiquei deitado do lado dela com medo de acontecer mais alguma coisa. E se eu não me engano, isso foi numa quinta-feira. Aí no sábado já teve um culto aqui. Quem dirigiu o culto foi o Wesley. E esse culto acabou virando uma vigília. O Wesley dando a palavra. E eu falei pra Deus: fala comigo essa noite. Eu quero te sentir, por favor, Deus. Eu preciso te sentir. Olha o que está acontecendo comigo. Eu sei que sozinho eu não consigo, meu Deus. Eu me arrependo de todos os meus erros. Eu arrependo de tudo aquilo que eu fiz errado. De todo o caminho errado traçado, meu Pai. Eu me arrependo. Fala comigo, me mostre onde eu devo andar. Eu sei que eu sozinho eu não consigo andar mais. E foi passando o tempo, foi passando, ele não falava comigo, foi passando, até que o Wesley fez um momento de oração. A gente ficou num círculo. Aí eu me irritei.
peguei e falei assim, por que o senhor não fala comigo? Nessa hora, na hora que eu consegui abrir o olho, eu estava ajoelhado. Estava prostrado. E ele me dizia, você não me adora? Você não me ama? Você ama aquilo que você quer que eu faça por você. Você não me busca, eu estou aqui a todo momento. Esses 14 anos eu estava ali a todo momento. Mas se você não estava preparado para me buscar, você não estava com o coração preparado para me buscar, todo esse momento eu queria falar com você, eu quero falar com você, mas você não me escuta, você não me vê, você não está preparado para me ver. E nessa conversa que eu tive com ele, ele foi mostrando em minha vida um chamado. A única coisa que vinha na minha cabeça, ide, pregai o evangelho, ide, fazei discípulos, pregai o evangelho a toda criatura. Ide na minha cabeça. E eu peguei e falei, não, como que eu vou? Como que eu vou pregar o evangelho? Como que eu vou por aí? Imagina eu ir para a África pregar? Para que você quer que eu vá, sendo que eu não consigo nem aqui na minha casa, nem eu consegui. Agora que eu estou conseguindo falar com o senhor quer que eu vá pregar o evangelho? Olha o que está acontecendo com a minha mãe. Eu preciso cuidar dela, eu preciso estar na minha casa, eu preciso estar com a minha família. Como que o senhor quer que eu vá pregar o evangelho, sendo que eu só sabia o evangelho por escutar? Eu não consigo. E aí vem a história de Mateus. Deus estava na minha frente, dizia, vem caminhar comigo. Entrega sua vida para mim, entrega para mim que eu consigo cuidar dela. Entrega para mim que aí eu e você vai andar junto. Mas eu quero você por inteiro. Eu não quero você por metade. Eu não quero você só quando não vai ter uma festa de sábado. Eu não quero você só quando não vai ter outra coisa para você fazer. Eu não quero você só quando não tá tudo bem. Eu quero você na sua alegria. Eu quero você quando você estiver bem. Eu quero você em todos os momentos. Eu não quero que você me adore só quando você precisa. E na história de Pedro, Pedro começa a andar sobre as águas, mas daí ele vê os ventos fortes, ele vê a tribulação, e eu via as coisas de ruins que estavam acontecendo na minha vida e dizia que eu não conseguia, dizia que eu não dava para mim continuar, não dava para mim segui-lo. Eu tinha outras coisas, eu tinha prioridades, eu tinha que cuidar da minha mãe. E nessa hora ele me disse no Mateus 14:31, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que eu estava duvidando que Deus conseguia cuidar de mim? Por que eu estava duvidando que eu conseguia cumprir o que Ele quer para mim e mesmo assim cuidar do que eu preciso, mesmo assim conseguir viver, mesmo assim estar junto com a minha família? Por que eu estava duvidando? Por que você duvida que Deus pode mudar a tua vida? Por que você está duvidando que Ele consegue? Por que você está duvidando que se você sair do seu lugar, se você tomar essa atitude, se você quiser viver inteiramente para Ele, não é pela metade. Se você quiser viver inteiramente para Ele, Ele vai mudar a tua vida. Por que a gente duvida? Por que a gente não crê que Ele pode fazer isso? Porque o amor dele é muito grande. E nessa hora eu chorei muito. Foi a mesma coisa dele descer aqui. Aí eu falei para ele, usa-me. Pode me usar onde o Senhor quiser. Eu quero que o Senhor comande a minha vida. Me use em cada detalhe, em cada parte da minha vida, me use. Outra decisão brava. Quando você manda Deus te usar, Ele vai te usar. E eu pude saber isso foi no sábado. No domingo, eu fui no Bethesda. Eu fui no culto lá no Bethesda, não sei se minha mãe lembra disso. Aí no começo do culto eu peguei, orando, falei, Deus, me use então, pode me usar, eu estou inteiramente completo para o Senhor me usar. Eu estou sensível para o Espírito Santo, para que Ele faça de mim o que Ele quiser. E ali eu estava com o olho fechado, eu comecei a sentir uma vontade enorme de levantar. Na hora que eu abri meu olho, uma mulher lá na frente, eu estava no fundo, uma mulher lá na frente caiu no chão, ajoelhada, chorando. E eu senti uma vontade incontrolável de ir lá falar com ela, mas daí, o que eu vou falar pra ela? Eu vou chegar lá e vou ficar do lado dela assim, com a mão na cabeça dela? Vou ficar falando o que pra ela? Eu não sabia nem como que eu ia orar pra ela, o que ela estava passando. Aí ele me disse, vai, pode ir. Eu peguei
Até hoje eu não sei o que eu falei para aquela mulher. Até hoje eu não sei se ela estava precisando de uma resposta e eu dei essa resposta. Só sei que eu fiquei orando com ela muito tempo. Na hora do louvor, eu ajoelhado com ela orando, eu nem sabia o que eu estava fazendo ali. Aí eu sei que eu levantei e fui pro banheiro revoltado, dei um murro assim na parede e falei: o que o senhor quer de mim? O senhor quer que eu fico lá me ajoelhando e orando pros outros sem saber o que eu tô falando? O que o senhor quer de mim? Pra que o senhor quer fazer isso comigo? Aí ele me disse assim: você não pediu pra mim te usar? No sábado aqui ele disse pra mim que eu ia levar a resposta que as pessoas estavam precisando. Que o mundo hoje tá precisando muito de respostas. E Deus quer usar vidas para transmitir essa resposta. E ele disse: eu não preciso de você para fora do país. Eu não preciso de você em outra cidade. Eu quero você aqui. Aqui as pessoas estão precisando. E ele foi me usando cada vez mais. E o diabo, sabendo disso, o diabo é astuto. Minha irmã começou a namorar. Ela noivou. Ela mesma sabia que isso não era de Deus. Não era da vontade dele. Por causa que isso trazia conflito para dentro da nossa casa. Isso trazia conflito para ela. E eles brigavam demais. E eu e a Laura até falavam: nossa, imagina se um dia eles se separar. O que vai acontecer? Por causa de uma briga, ela já se trancava no quarto, ela já chorava todo dia, toda hora. Imagina se um dia esses dois se separar. Tenho até medo do que pode acontecer. Mas, como o nosso Deus, o Deus que nós servimos é poderoso, ele foi mostrando para ela. Ela me contando, ela disse que uma vez ela indo embora da casa dele, Deus falou para ela que ele ia acabar com esse relacionamento. Ele ia tirar esse relacionamento dela. Que ele não ia deixar que essa pessoa tirasse o sonho dela, um sonho que ela plantou desde os 7 anos. Para quem não sabe, a Duda é formada em inglês. E ela tem o sonho desde pequena de ir para fora, de trabalhar fora, estudar fora. E isso ela foi deixando de lado, ela foi colocando um monte de coisa em cima, foi colocando namoro em cima disso. E por causa disso, ela ficou noiva. Por causa desse noivado, ela não conseguia cumprir o que ela sempre quis na vida dela. Até que uma noite, pra você ver como que isso não era de Deus. Um noivado foi terminado por telefone. E ela, quando eles estavam conversando, ela já sabia que aquilo ia acabar. Deus já estava mostrando para ela que aquele relacionamento ia chegar ao fim. E ela disse que sentiu Deus tocando nela e disse: não chora, não sofre, eu tô aqui. Eu não vou deixar você sofrer. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Descansa em mim. Eu juro que eu não vou deixar nada acontecer com você. Descansa em mim e entrega tudo para mim. Você não vai sofrer. Um noivado foi acabado por briga de namoro. Em começo de namoro ela já quase chorava, ela ficava semanas chorando. Um noivado foi acabado, a gente lá em casa, isso foi uma coisa tremenda lá em casa. Por causa que ela não sofreu, a gente não via ela chorar. Eu, particularmente, não via a minha irmã sofrer. Uma coisa inesperada na nossa casa aconteceu, porque eu confesso para ela que muitas vezes eu orei para esse relacionamento acabar. E muitas vezes a gente questionava a minha mãe pela forma que ela conduzia isso, porque ela se preocupava muito e aquilo fazia mal para ela. Aquilo estava deixando a minha mãe mal. E a gente questionava: mãe, para de dar importância, não dá importância para isso, só vai te corroer, vai te deixar mal. Mas mesmo assim ela perseverou, ela falou: não, esse é o jeito que tem que ser, e o que tiver que ser, vai ser. E a partir daí, Deus começou a
mostrar que Ele que estava no comando da nossa vida. Em todas as partes, Ele estava no comando da nossa vida. Em todos os pontos, Ele que estava comandando. Minha irmã se separou, não sofreu, ficou bem. E isso a gente foi crescendo em Deus. E aquele chamado na minha vida, aquele chamado ardendo na minha vida, ardendo que eu queria saber mais do que Ele queria pra mim, o que Ele queria que eu fizesse. Eu queria já sair correndo assim, ir pra África lá, ir pro Paquistão lá, ver que pra me pregar. E eu e o Lucas vendo vídeo lá pra nós ir pra uns acampamentos lá que os caras se vestem de assassino, lá pra ver como que vai ser. Aí, eu ardendo no meu chamado, sabendo o que Deus queria pra mim, onde Ele quer me usar, o que Ele quer fazer comigo. Aí Ele colocou de novo no meu pensamento, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu buscava só a Deus, eu buscava saber o que Ele queria de mim. Eu queria saber o que Ele queria pra minha vida, onde Ele queria me usar. No acampamento eu fui muito usado em oração. Na noite do sábado, eu lembro que teve uma pessoa que chegou em mim, né? No final o pastor falou, dê um abraço no irmão que está ao seu lado. A pessoa chegou toda sorridente assim pra mim e tal, deu um abraço, daí na hora que ela me abraçou eu comecei a orar. Não sei, comecei a orar. Nós já estava até se despedindo, comecei a orar. Comecei a orar. Daí quando veio ela já estava chorando, já estava cambaleando, estava caindo, e eu com medo dela cair, segurando ela assim. Pessoa, ninguém sabia que aquilo podia acontecer. Ninguém estava esperando aquela presença de Deus inesperada naquela noite de sábado. A gente estava indo jantar. Mas ele disse, não, fica que eu tenho que mostrar muitas coisas aqui ainda. Ali naquela noite de sábado, eu orei para muitas pessoas. Quando eu já estava em outra pessoa orando ali. Aí, na hora que o pastor foi conduzir a vigília, o Alessandro foi lá na frente e disse que eu tinha dado a resposta que ele estava precisando. Eu não lembro nem que eu estava orando para ele. Ele chegou lá na frente e ele disse que Deus usou a minha vida para dar a resposta que ele estava precisando, para responder aquilo que ele precisava na vida dele. Nessa hora eu só sabia chorar. Eu falei, Deus, é isso que o Senhor quer de mim. E Ele disse, eu não preciso de você fora, eu quero você aqui, no seu ministério, na sua igreja, eu quero você aqui. Aqui que você vai levar a resposta, aqui que você vai mostrar o meu amor. É nessa cidade, na sua casa, na sua igreja, no seu ministério. Aqui que você vai mostrar o que eu quero. Aqui que você vai responder aquelas pessoas que estão sem resposta. Claro que eu posso sonhar com um chamado missionário para longe, mas como na Bíblia diz também que a gente tem que ver a nossa casa primeiro, a salvação da nossa casa. E esse acampamento teve muitas revelações. Eu já estou terminando, tem 4 batismos ainda para fazer aqui. Na noite em que a gente voltou do hospital, eu não lembro se eu falei isso para minha mãe, não lembro se eu comentei com alguém, eu acho que ninguém sabe disso. Na noite que a gente voltou, que eu fiquei olhando minha mãe, eu consegui dormir uma meia hora. E ali eu tive um sonho. E nesse sonho, minha mãe com as minhas irmãs estavam sentadas ali. Eu lembro assim, que eu estava aqui. Eu nunca sonhei comigo aqui em cima do púlpito. Nesse dia eu sonhei que eu estava aqui em cima, da minha mãe estava sentada, mais ou menos ali onde a Beth estava. Tá? Aí eu falava com essas palavras. Nesse sonho eu dizia para minha mãe assim: mãe, muitos duvidaram de como você estava agindo, muitos duvidaram de como você estava conduzindo tudo isso. Mas essa noite eu quero te falar que você conseguiu. Você conseguiu do seu jeito, da sua maneira, você conseguiu. A guerreira que eu tenho como espelho, ela conseguiu do jeito dela. Deus ajudou ela, Deus sempre teve discernimento naquela vida e do jeito dela, com Jesus conduzindo ela, conseguiu.
E eu quero te dizer hoje, mãe, que eu estou aqui realizando o meu sonho. Que o sonho que eu tive aquela noite está realizando hoje. E eu posso dizer que eu e minha casa servimos a Deus. Quero chamar o pastor aqui. Quero convidar os oficiais para subirem. Quero convidar os batizandos também para subirem. Preciso confessar um pecado. Estava muito preocupado com a pregação dessa noite. Falei, Senhor, o menino tem 16 anos. Vai pegar um auditório desse, vai tremer igual vara verde. E eu sou o responsável, sou o pastor da igreja, né? Eu já pedi perdão para Deus. Ei?